É, é quase assustador imaginar esse cenário de hoje. Tipo, encarar uma multa de R$ 15.000 simplesmente porque o local onde o aluno está fazendo um agachamento não tem um selo sanitário específico do Ministério da Saúde. Uhum. É brutal. Pois é, isso deixou de ser uma hipótese distópica. É a nova realidade implacável dos profissionais de preparação física aqui no Brasil. Com certeza. É uma mudança de paradigma total. O material que a gente vai usar para embasar a exploração de hoje, que são aquelas anotações incisivas da aula 5 do documento regulamentação.docx, mapeia exatamente essa transição. Uma transição radical, né, que aconteceu entre 2024 e 2025. O que os dados mostram ali é, na prática, o fim definitivo de uma era. Exato. E a nossa missão aqui não é só ficar listando uma série de novas leis burocráticas, sabe? O que essas páginas revelam é um setor inteiro sendo arrancado daquela informalidade histórica. Sendo puxado à força mesmo. Isso. O mercado de preparação física está sendo reposicionado pelo Estado com o mesmo grau de rigor, de vigilância e punição de uma profissão médica de linha de frente. A cobrança agora é outra. Completamente outra. Então, para qualquer pessoa que se interessa por como as carreiras evoluem ou em como a máquina estatal molda o mercado de trabalho autônomo, esse é um estudo de caso fascinante. É um choque colossal de realidade. Sem dúvida alguma. Porque, historicamente, a figura do personal trainer sempre carregou essa aura de informalidade, né? Sim, aquele acordo mais no boca a boca. Exato. O acordo financeiro e estrutural costumava ser super direto, muitas vezes só verbal mesmo, sem grandes amarras institucionais. Mas o documento expõe que o primeiro grande pilar dessa nova era da hiperregulamentação veio justamente para destruir essa dinâmica. E a gente já começa vendo isso na reforma trabalhista de 2024, né? Com a introdução daquele contrato intermitente especializado. Isso. E vale a pena detalhar como esse contrato altera a rotina prática, porque, olha, não é só uma mudança de nomenclatura. Ok, vamos desempacotar isso então. Porque eu fiquei pensando numa analogia. É como se fosse um choque de realidade de um motorista de aplicativo que, da noite para o dia, descobre que precisa de licenças e alvarás no mesmo nível da aviação comercial. Nossa, é uma ótima comparação. É bem por aí mesmo. Porque antes dessa reforma, um profissional autônomo combinava ali um valor mensal fechado com o aluno e, ele dava as aulas de forma relativamente invisível para a malha fina do Estado. Ninguém rastreava aquilo com precisão. Especializado exige que o trabalho seja registrado e faturado por blocos de horas altamente específicos, com o recolhimento de impostos sendo rastreado, em tempo real. Em tempo real. Aquela flexibilidade extrema deu lugar a uma contabilidade super rígida. E o mais louco é que essa formalização contratual não veio sozinha, né? Não, veio com o braço armado da regulação logo atrás. Exatamente. Os dados lá da aula 5 apontam um aumento drástico. 35% de aumento nas fiscalizações diretas do CREF, o Conselho Regional de Educação Física. Caramba, 35%? Sim, e com um foco cirúrgico na atuação sem registro profissional. Um salto desses em fiscalização não é só um ajustezinho de rotina de um conselho de classe. É uma operação de varredura. É para limpar o mercado mesmo. Exato. Eles projetaram isso para não deixar passar nada. O que nos leva àquela questão das consequências que são, pesadíssimas. O material cita que as multas agora chegam a bater a marca dos R$ 15.000 para casos reincidentes. R$ 15.000. É um valor absurdo para a realidade de muita gente. Então, isso me faz pensar e eu te pergunto, até que ponto uma multa de R$ 15.000 atua como um regulador de qualidade? E onde ela começa a ser só um mecanismo de arrecadação punitiva para o profissional autônomo? Porque uma multa desse calibre simplesmente quebra o cara. É uma leitura muito válida. Só como um projeto deliberado para asfixiar quem atua de forma independente. Talvez forçando essas pessoas a abandonarem a autonomia para virarem funcionários de grandes redes de academias, que são as únicas que conseguem absorver esse risco jurídico. Pois é, muita gente enxerga exatamente assim quando olha para o impacto econômico imediato. Mas o que é fascinante aqui é tentar entender a lógica subjacente do Estado, sabe? O que eles alegam para justificar isso? Isso.
A perspectiva governamental é que o custo da informalidade na saúde física recai sobre o próprio sistema público. Então, se um profissional não qualificado causa uma lesão grave num aluno, quem é que paga a conta do tratamento ortopédico? É o Estado. Vai para o SUS. Exato. A cirurgia, a reabilitação, tudo isso tem um custo público. Então, a multa de R$15 mil para reincidentes é desenhada propositalmente para ser matematicamente inviável. Entendi. Ela não é um pedágio que o profissional pode simplesmente embutir no custo da aula dele. Ela atua como uma barreira de exclusão definitiva. O Estado está forçando a formalização rápida de um setor histórico. Basicamente, ou você se adequa logo, ou o sistema te ejeta financeiramente da profissão. Perfeito. O período de tolerância para o improviso acabou. E a prova final de que a visão sobre a profissão mudou de uma pegada puramente estética para a saúde pública, de fato, está nos protocolos que entraram em vigor a partir de 2025. Nossa, sim. O Ministério da Saúde começou a exigir certificação sanitária adicional só para o treinador poder atuar em ambientes fechados. E o fato do Ministério da Saúde ditar regras sobre um profissional dando aulas dentro de uma academia de bairro mostra que a preocupação deixou de ser biomecânica, né? Exatamente. Virou controle biológico. E aqui é onde fica realmente interessante, porque isso cria uma ponte natural para a próxima grande transformação mapeada nas fontes. Que é a elevação da responsabilidade clínica, certo? Exato. Se a fiscalização está tão pesada, se as multas têm esse valor de confisco, é porque a responsabilidade exigida desse profissional atingiu um patamar inédito. A educação física foi oficialmente tratada como uma ciência do movimento de alto risco. O documento detalha isso muito bem na seção sobre a Lei 15.788 de 2024. Ela ilustra como essa ciência foi institucionalizada. Aquela nova lei de diretrizes. Essa mesmo. Ela simplesmente alterou a validade do conhecimento acadêmico. Agora, exige-se a revalidação do diploma universitário a cada 5 anos. Nossa, isso é monumental. O diploma deixou de ser uma conquista vitalícia? Sim. O profissional tem que provar a cada meia década que continua capacitado. E isso está atrelado ao cumprimento de uma carga horária mínima de educação continuada comprovada. É muito parecido com o que acontece na aviação, né? Perfeito. Aproxima muito a educação física de setores como a aviação comercial ou especialidades médicas cirúrgicas. Nessas áreas, operar com um conhecimento obsoleto é um risco à vida. Mas me vem um questionamento prático sobre essa exigência, porque a gente conhece a burocracia brasileira. Sempre tem um efeito colateral. Pois é. Exigir a revalidação de um diploma universitário a cada 5 anos garante mesmo profissionais mais capacitados? Ou a gente corre o risco de criar um mercado paralelo focado só em vender horas de cursos rasos que não refletem na prática só para bater a meta burocrática? Isso levanta uma questão importante. É o clássico dilema entre a teoria da lei e a aplicação real dela, né? O risco dessa mercantilização da burocracia é inegável. Sim, a gente vê isso em cursos de reciclagem para motoristas infratores, por exemplo. Exato. Mas para entender o motivo real dessa revalidação, a gente tem que olhar para as novas exigências de atuação que o documento destaca. O Ministério da Saúde impôs especializações obrigatórias para atender públicos especiais. Aquela parte dos idosos e gestantes, né? Idosos, gestantes e, de forma muito, muito enfática, pacientes com sequelas pós-Covid. Entendi. Mas por que a inclusão específica desses grupos, especialmente os pós-Covid, altera tanto a balança para justificar revalidar um diploma inteiro? Porque lidar com essas populações vulneráveis exige um nível de conhecimento fisiológico e cardiopulmonar que não é só ultra-segmentado, ele evolui numa velocidade alucinante. Ah, faz sentido. O que a gente sabia sobre a Covid em 2021 não é o mesmo que em 2024. Exatamente, era incipiente. O que se consolidou cientificamente em 2024 e 2025 sobre capacidade de oxigenação, microtromboses e o impacto do esforço nesses pacientes mudou as diretrizes todas. Nossa. O conhecimento para não colocar a vida desse paciente em risco não é estático. Operar com o que se aprendia na faculdade há 10 anos virou um perigo real. Faz todo sentido. E acho que isso culmina naquilo que as fontes apontam como o maior marco institucional da categoria.
Aquele que aconteceu em janeiro de 2025. O Programa Nacional de Valorização. Esse mesmo, o Programa Nacional de Valorização do Profissional de Educação Física. Ele incluiu oficialmente os personal trainers nas equipes multidisciplinares do SUS. É a chancela definitiva, né? A integração ao SUS não é só uma vitória de status. Não, é uma fusão. O Estado passou a tratar o movimento físico orientado não como lazer, mas como prescrição médica primária. Esses profissionais não estão mais só nas academias, eles estão nas unidades básicas de saúde. Trabalhando lado a lado com cardiologistas. Fisioterapeutas, recebendo pacientes logo depois de um infarto, a responsabilidade subiu vários andares de uma vez só. E é justamente essa elevação gigantesca de responsabilidade que torna a última parte do nosso material tão desconcertante. Sim, é uma virada meio brusca na narrativa. Pois é. O documento nos guia por essa jornada de ascensão técnica e científica, mas desemboca num cenário político que é profundamente contraditório. Então, o que tudo isso significa? Porque se a gente pensar com tantas mudanças cruciais afetando a carreira, contrato intermitente, multas de 15 mil, revalidação do diploma, entrada no SUS, a lógica ditaria que a classe estaria extremamente unida, né? Com certeza. Seria um momento de maior coesão, Mobilizada politicamente para guiar essas leis lá em Brasília. mas os dados mostram o exato oposto. É um paradoxo. Muito controle imposto de fora para dentro e pouquíssima voz de dentro para fora. É bizarro. Eu fiquei com uma analogia na cabeça lendo essa parte. É como estar num navio passando por uma tempestade brutal de regulamentações. Todo mundo reclama do balanço do mar, mas só 18% da tripulação aparece na sala de comando para ajudar a girar o leme. E o resto da tripulação? Fica lá no convés criando pequenos botes concorrentes para ver quem se salva primeiro. É a imagem perfeita da fragmentação atual, porque o CONFEF e os CREFs ampliaram a atuação política deles, como a gente falou, estão mais fortes do que nunca, mas a base de profissionais está completamente dilacerada. Os documentos citam que surgiram 3 novas associações concorrentes de personal trainers apenas desde 2023. 3 novas. Em vez de unirem forças para negociar com o Ministério da Saúde, eles dividiram o próprio megafone. E o reflexo disso no legislativo é imediato. O lobby lá em Brasília evaporou. Evaporou. A Frente Parlamentar da Educação Física, que devia ser o escudo da categoria, demonstrou uma baixíssima eficácia política. Durante 2024, dos 7 projetos de interesse da categoria que estavam na mesa, sabe quantos eles aprovaram? Apenas 2. 2 de 7. Exato. Num ano onde a profissão estava sendo reescrita por completo. E a raiz dessa atrofia toda é aquele número que eu mencionei na analogia. Apenas 18% dos personal trainers participam ativamente de votações ou assembleias dos órgãos de classe. 82% simplesmente não engajam. É uma alienação política muito forte. Se conectarmos isso ao panorama geral, o paradoxo se amarra perfeitamente. A classe conquistou espaço no SUS, o reconhecimento científico, mas por causa dessa apatia de 82% e da fragmentação de lideranças, eles não têm força de lobby. É um grupo gigante em atuação nas ruas, mas minúsculo em poder de negociação lá no Congresso. Exatamente. Como dizem, se você não senta à mesa de negociação, você acaba fazendo parte do cardápio. Fazer parte do cardápio é pesado, mas é bem real. Bom, se a gente tentar resumir toda essa jornada que a gente fez pelas anotações da aula 5, sem ficar só listando tópicos de forma mecânica, a conclusão é bem clara, né? É. Ser personal trainer no Brasil hoje significa ter que navegar num labirinto muito complexo. Sim. De contratos intermitentes, revalidação constante de diplomas, multas rigorosas. É um setor que ganhou aquele carimbo cobiçado de prestígio da saúde pública. Finalmente. Mas, ao mesmo tempo, está engessado por essa própria apatia representativa. E por esse peso burocrático todo. Exato. E isso me deixa com uma reflexão provocativa, final. Acho que vale a pena quem acompanha a gente pensar sobre isso. Com a exigência de tantas certificações extras, revalidações a cada 5 anos, novas regras sanitárias, o custo de formação desse profissional vai inevitavelmente disparar. Inevitavelmente. E esse custo vai ser repassado. Pois é. Será que essa busca louvável
por excelência e segurança não vai acabar elitizando o acesso ao exercício físico orientado? É um risco enorme. Porque isso afastaria ainda mais o treinamento personalizado justamente daquela parcela da população que mais precisa dele, lá na base da pirâmide. É o grande dilema da hiperregulamentação. A gente resolve o problema da qualidade técnica, mas cria uma barreira financeira gigantesca no processo. Pois é. Fica essa semente para a reflexão. Agradeço demais a companhia de todo mundo na exploração desse tema fascinante de hoje. O convite é sempre para continuarmos buscando conhecimento e entendendo as regras que moldam o nosso cenário. Até a próxima!